pelo que eu estou vendo aqui, né? Ah lá, agora sim, acho que já estamos né? Já estamos online, mais uma vez nos encontrando aqui na plataforma de estudos e trabalhos da USE. Sejam todos bem-vindos, que Jesus esteja norteando os nossos pensamentos, tanto para quem vai estar agora, quanto para quem vai estar vendo depois essas gravações. Espero que esses momentos sejam nossos, né? De encontro com Jesus. Quando nós, aproveitando esses momentinhos, né, esperando para as pessoas chegarem, quando nós desenvolvemos, né, começamos a pensar neste encontro com Jesus, nós imaginamos a dificuldade que todos nós enfrentamos com relação a entender um pouco, né, o Velho Testamento, entender um pouco da estrutura social, cultural, da época de Jesus, para que a gente pudesse alcançar uma profundidade maior agora na leitura da vivência de Jesus, né? Da passagem de Jesus através dos 4 evangelhos. Eu tenho observado no meio espírita um desenvolvimento, né, um movimento nesse sentido de aprofundamento no entendimento bíblico, né, tanto do Velho quanto do Novo. E penso eu ser extremamente válido nesse momento, né? A gente vê o Haroldo desenvolvendo isso, o pessoal de São Carlos também desenvolvendo isso, né? Esse tipo de estudo, esse norte de estudo, e penso eu ser extremamente válido, porque nós precisamos, né, enquanto movimento espírita, retomarmos essas bases que Emmanuel fala, né, e eu repito em todas as lives, Emmanuel fala no livro O Consolador, serem a estrutura do edifício que conduzem o homem a Deus. Então, o objetivo deste estudo é exatamente compreender um pouco toda essa estrutura e caminhar nas palavras poéticas do Velho e do Novo Testamento, encontrando Jesus nas quartas-feiras, nesses encontros. E para ampliarmos a nossa sintonia, para conseguirmos a inspiração do alto, vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, buscando compreender, buscando entendimento e buscando sentir as tuas vibrações, a aura do teu amor, a atmosfera da verdade, da lei de amor que trouxeste a cada um de nós na tua passagem inesquecível pela terra. Que possamos respirar nesta atmosfera, Senhor. Nestes encontros onde estudamos as tuas passagens, os evangelhos, que possamos sentir os ares daqueles tempos, para sentirmos que nos encontramos novamente contigo, querido Mestre. Saciando a sede da alma, trazendo aos nossos corações e à nossa vida a água viva. Te pedimos, querido Jesus, que nos inspire e que nos oriente através dos bons espíritos. Que esteja conosco, com a bênção de Deus, nosso Pai, para os estudos que se iniciam. Que assim seja. Muito bom. Então vamos lá, né? Para hoje, eu separei um estudo onde no nosso último encontro nós abordamos um pouquinho daquela estrutura toda que nós trabalhamos desde Adão, passamos por todas as gerações ali de Adão, né? Toda a posteridade de Adão, as 10 gerações até chegarmos em Noé, de Noé até Abraão, mais 10 gerações, né? Então, eu tentei trazer um pouco no nosso último encontro todo
essa estrutura de passado que nós estamos estudando através do Velho Testamento, especificamente no livro Gênesis, em razão de tentarmos entender um pouco dos personagens ali, dos antecedentes de Jesus, linkados na genealogia de Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Para a gente conseguir fixar melhor esse entendimento, que aí eu já compartilho com os amigos que não é fácil, né? No primeiro encontro a gente não fixa esse entendimento, a gente no primeiro olhar que a gente bate no Velho Testamento, a gente não vai fixar esse entendimento. Isso demanda esforço, dedicação, desejo sincero de caminhar com Jesus, de conhecer mais, né? Então, para que a gente consiga, então, ir degustando toda essa experiência, né, poética que o Velho Testamento nos traz, mostrando um pouco da nossa anterioridade, dos nossos antecedentes, daqueles que são personagens linkados pelo Velho Testamento, como sendo ali antecessores de Jesus, da família de Jesus, né? Eu trouxe aqui um esquema, então, através de slides, para que a gente possa entender um pouquinho onde nós estamos, nos situarmos cronologicamente dentro do Velho Testamento. Lembrando, né, a todos os companheiros que acompanham esse estudo, que o estudo do Velho Testamento e do Novo Testamento não se baseia, não pode ser numa interpretação literal ou uma interpretação histórica, porque se a gente for fazer uma interpretação do Velho Testamento literal ou histórica, nós vamos esbarrar com limitações que a ciência, o desenvolvimento do entendimento e das pesquisas vão nos trazer. Né? Então, assim, a gente sempre repete isso, não é uma interpretação literal, não é uma interpretação histórica, né? Nós vamos interpretar e ler o Velho e o Novo Testamento a partir de todo este mundo, desse campo onírico, né? Então, pode passar, Hélio, para o nosso primeiro slide agora, depois dessa abertura? Muito obrigada. Vamos tratar aqui, então, da cronologia bíblica. Nós falamos até agora, começamos falando sobre o princípio, então nós falamos sobre os princípios, e estamos agora falando dos patriarcas. No nosso último encontro, nós falamos que, quando falamos de Abraão, Isaac e Jacó, que são ali pai, filho e neto, né? Nós estamos falando de três patriarcas que dentro da cultura hebraica são considerados os patriarcas do monoteísmo. Então, quando nós falamos, igual agora hoje nós vamos falar um pouquinho de Isaac e Jacó, né? Nós estamos entrando na história de Isaac, nós estamos falando desse segundo momento, ali entre 2.200 anos e 1.900 anos antes de Cristo, né? Então, nós temos ali aquela parte do princípio, né, que está ali representado por aquele quadradinho verdinho, né? Esse princípio está aí, estaríamos ali tratando de 20 gerações de Adão até Abraão, porque seriam 10 gerações de Adão até Noé, 10 gerações de Noé até Abraão, e Abraão está ali como sendo um dos três patriarcas, né? Abrindo ali como um dos três patriarcas do monoteísmo, toda essa história da hebraica, né? Que fundamenta, que dá as bases ali para o cristianismo que hoje a gente estuda, ok? Então, pode passar para o próximo slide, Hélio? Quando nós falamos de princípio, nós estamos falando ali de Adão, Eva, né? E aí, quando seria esse momento? O Livro dos Espíritos nos traz dois pontos, duas questões muito interessantes para tratar sobre essa questão da raça adâmica, que eu já andei comentando em outros momentos. A primeira é essa questão número 50 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, né? A espécie humana começou por um único homem? E o Espírito da Verdade responde que não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra.
Então, o Espírito da Verdade está nos trazendo aí essa noção que nós já desenvolvemos nos nossos encontros anteriores, de que se tratava de um grupo de espíritos, uma raça, né? Um grupo de espíritos da espécie humana que habitou a Terra num determinado tempo. Aqui, fazendo um parênteses, nós tratamos disso em alguns outros estudos já, de que Emmanuel nos traz a ideia de ciclos, né? Haroldo Dutra Dias, inclusive, nos traz também essa ideia de ciclos, como sendo esse ciclo de 7.000 anos, sendo encerrado agora. Até Haroldo faz uma contagem muito interessante, que nos convida a refletir que somos hoje os trabalhadores da última hora, né? E dentro desse conjunto de espíritos que Emmanuel, inclusive, traz como sendo exilados de outros planetas e que foram acolhidos no planeta Terra por Jesus, e isso a gente encontra a menção também no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos ali um grupo de espíritos que são acolhidos por Jesus, chegando ao mundo como exilados, e que vem desenvolver, iniciar e encerrar um ciclo de evolução, né? Que o Haroldo traz para a gente, através do conhecimento, como sendo aquele ciclo do Shabat, conhecido como Shabat, né? O ciclo de 7 dias, que na epístola de Pedro, Pedro diz que cada dia para Deus corresponde a 1.000 anos. Então, nós estaríamos ali falando de 7 dias, 7.000 anos, né? E aí vem, então, o Espírito da Verdade responder a Kardec na questão 51 do Livro dos Espíritos. Poderemos saber em que época viveu Adão? E o Espírito da Verdade responde, mais ou menos na idade que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos hoje, 2021 anos, né? Considerando aí, evidentemente que a gente tem que considerar algumas variações de calendários, mas estamos aí numa média de 2021 anos depois de Cristo, e com mais 4.000 anos antes de Cristo, que seria ali a época aproximada que viveu Adão, nós estamos realmente no último dia, ou seja, já iniciamos o último período de 1.000 anos, dos 7.000 anos desse Shabat, né? Ou seja, onde encerramos um ciclo de evolução. Aí, quando nós falamos, olha, foi bom o Hélio passar, quando nós falamos desse ciclo de evolução, nós estamos falando de patriarcas, então, pré-diluvianos, que seria antes do dilúvio, que nós já estudamos em um outro encontro, quando nós tratamos de Noé. Então, nós estamos falando de patriarcas que vieram de Adão, isso numa sequência, tá, gente? São todos aí descendentes uns dos outros, né? De Adão veio Sete, de Sete veio Enós, de Enós Cainã, de Cainã Malalel, de Malalel Jared, de Jared Enoque, de Enoque Metusalém, né? De Metusalém Lameque, de Lameque Noé. No entanto, aqui fica um ponto interessante que nós já abordamos também em outros momentos, né? Quando nós falamos desse desse grupo de patriarcas pré-diluvianos, nós falamos de uma contagem de anos enorme. Observem ali, né? 930 anos, 912 anos, 915 anos, que, inclusive, nós temos na Revista Espírita de outubro de 1862, um estudo a respeito dessa contagem, né? Desse simbolismo dessa contagem, nos apontando que não é possível estabelecer uma contagem cronológica sem levar em consideração esse simbolismo dessa quantidade de anos, né? Quando a gente fala desses anos. No entanto, gente, outro ponto também merece destaque. Quando a gente fala de Adão e Eva, a gente sempre fala de filhos de Adão e Eva, que são Caim e Abel. Então, onde que está Caim e Abel nessa lista, né? Como eu já coloquei em outros encontros, Caim e Abel não entram nessa lista. Caim mata Abel, comete o primeiro homicídio da história, né, da humanidade, ali relatado nos livros, né, sagrados. Então, ele comete o primeiro homicídio, ele é expulso da comunidade, Caim, e então Caim se casa com uma mulher de uma outra comunidade. Daí, reforçando essa ideia, e Kardec aborda ela também no livro Gênesis, que não poderia ser Adão e Eva, ali os primeiros humanos a habitarem a Terra,
seja pela história, seja pelos estudos geológicos, não poderia ser Adão e Eva os únicos, e também seja pela própria interpretação do Velho Testamento, no livro Gênesis, porque Caim se muda de lugar e se casa. Então, com quem ele se casou? Que mulher era essa? Que comunidade era essa? Né? Ela não é mencionada como filha de Adão e de Eva, e se fosse, Caim teria se casado com sua própria irmã, né? Então, não estamos falando ali só de Adão e de Eva, mas estamos falando de uma comunidade, né? Reforçando essa questão 51 do Livro dos Espíritos. E aí, por que Caim e Abel está excluído desse grupo? Porque logo na sequência de Adão ali, a gente coloca, né, como sendo... pode voltar um pouquinho, Hélio? Ali, observem que no item 2, além de Adão, depois de Adão, nós temos Sete, né? Mas Sete é considerado a primeira descendência após Adão por conta dessa expulsão de Caim e da morte de Abel. Então, considera-se ali nos livros de Gênesis a descendência de Adão como sendo iniciada num ciclo a partir do filho Sete, tá? Então, nós chegamos aí, todas essas descendências, seguimos, agora pode passar, meu amigo. Agora, aí a gente passa de Noé, ali a gente vai para Sem, de Sem Arfaxad, de Arfaxad para Salá, de Salá para Eber, de Eber para Reu, de Reu para Serug, de Serug para Naor, de Naor para Terá, de Terá para Abraão. Olha lá, Abraão. Olha, o Cássio entrou, Cássio. Oi, Ana Maria, bem-vindo, bom estar com vocês. Então, a gente tem ali 10 gerações, como a gente colocou, né, de Noé até Abraão, todos um descendendo do outro, que são gerações históricas da cultura monoteísta hebraica e que vem relatada na genealogia de Jesus. Então, por isso que quando nós olhamos a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus e olhamos a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas, temos a menção desses antepassados de Jesus dentro da genealogia deles. Lembrando que no Evangelho de Mateus, o estudo da genealogia de Jesus parte de Abraão, enquanto no Evangelho de Lucas parte de Adão. Então, por isso nós quisemos trazer também, desde Adão até agora, quem são esses personagens relatados na genealogia de Jesus, ok? Então, e voltando lá para os nossos slides, pode passar para o próximo, Hélio. A gente tem aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas a gente tem aqui em cima, lá em Simão, né? Aquele primeiro momento, então, de todos esses personagens históricos, né, que nós estamos tratando, que são os antecedentes ali de Jesus, né, os familiares de Jesus nessa linha de Abraão. Nós temos ali, lá em Simão, né, 2.170 anos antes de Cristo, a aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, quando a gente está tratando ali do momento em que Abraão deixa a cidade de Ur, né, e inicia, então, a busca, né, aquela jornada, aquele êxodo do povo hebraico, né, até o momento em que eles chegam ali àquela submissão, né, a permanência no Egito e a escravidão no Egito, que depois é impulsionada por Moisés, pela busca da terra prometida, a terra de Canaã, naquela viagem de longas décadas no deserto, né, gente? Então, nós estamos ali naquele primeiro momento, ok? Eu quis trazer essa imagem porque nós vamos trabalhar ela ao longo dos tempos agora, para a gente se situar. Então, do que nós estamos falando? Nossa, tia Ju. Então, assim, existiram gerações anteriores a Adão? Sim, né? Isso que nós trabalhamos dentro da doutrina espírita, que nós vemos dentro dos estudos espíritas, que antes desse grupo de espíritos considerados como uma evolução a partir de Adão, nós temos outras gerações de outros espíritos que também estagiaram aqui,
que conseguiram, né, que alcançaram seu progresso, outros, por sua vez, continuam até hoje no desenvolvimento dessa evolução, né? Como diz o Haroldo também, que eu gosto muito de acompanhar os estudos dele nesse sentido, gente, vamos pensar um pouquinho, né? Se a gente tivesse um fim, né, um ponto final aí para a evolução, poxa vida, vamos chegar num ponto final de evolução e depois disso faremos o quê? Né? Vamos ficar na eternidade fazendo o que exatamente? E é interessante quanto que o espírito que se desenvolve num trabalho, ele ganha como prêmio, né, como resultado desse trabalho dele, mais trabalho, né, gente? O que é que a gente vai conseguir após mostrar para nós mesmos, né, e para os dirigentes de um determinado trabalho que nós fizemos aquele trabalho com excelência e com competência? Nós vamos conseguir mais trabalho, né? Então, assim, em termos de evolução, vamos pensar um pouquinho. Será que a gente está há muito tempo na Terra, né? Eu falo sempre isso, repito nas palestras, gente, a gente não pode mais, nesse tempo, ter a ilusão de que a gente está na terceira, quarta reencarnação, né? A gente já está, olha, quanto tempo caminhando, experimentando o relacionamento da criatura com o Criador, que é o que a gente observa muito no Velho Testamento, né? Essa questão de norma de conduta, a questão da obediência à lei divina, o quanto Abraão, na experiência dele, ele se relaciona com Deus, como nós trouxemos no nosso último encontro, ao ponto de ameaçar a vida ali, né, do seu próprio filho, do filho predileto dele, porque ele teve outro filho também, que é o Isaac, que nós vamos ver na sequência, mas, perdão, gente, Ismael. Isaac é o filho predileto e ele se coloca ali à disposição de sacrificar este filho, né? Dentro daqueles sacrifícios que eram muito conhecidos antigamente, né? Então a gente tem aqui, olha que interessante, quando a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó, que a gente já chega nesses três patriarcas do monoteísmo hebraico, né? Nós temos 10 gerações, lembrem, 10 gerações depois de Adão, chegamos em Noé, 10 gerações de Noé, chegamos em Abraão. Abraão é o pai, o Isaac é um dos filhos dele, Jacó, o neto dele. São 3 gerações dos 3 patriarcas do monoteísmo hebraico. Olha que interessante essa estrutura que eu quis trazer para que vocês observassem, né? Quando nós falamos de Abraão, Isaac e Jacó, nós estamos falando de Terá, né? Terá, pai de Abraão. Então, Hélio, volta um slide só para a gente ver ali o nome de Terá para todo mundo se sintonizar, né? Volta mais um, vamos lá. Lá, né? Terá, viram? Número 19, Terá, e vem como filho de Terá, Abraão, ok? Pode passar, Hélio. Pode voltar. Isso. Aí nós temos ali de Terá, que é pai de Abraão. Terá teve Abraão, teve Sara, teve Naor e teve Harã. Gente, aqui tem um ponto muito interessante. Nossa, mas o livro de Gênesis não fala expressamente que Terá teve como filha Sara. Existem grandes discussões se Sara seria filha de Abraão ou se Sara seria filha de um dos irmãos, né, ali de Abraão, de Abraão, né, seria filha de Naor ou Harã. Isso por quê? Porque tem a questão, né, de como que Abraão se casa com Sara, porque Abraão se casa com Sara, então ele está casando com a meia-irmã. Em contrapartida, a gente encontra ali no capítulo 20 do livro Gênesis, no versículo 12, quando Abraão viaja com a esposa Sara e, dada a beleza dela, ele teme que ela seja ali retirada dele, né? Então tem toda uma história que nós já abordamos em outros momentos, em outros encontros, e ele então fala que ela é a irmã dele. Ele depois, quando é questionado por que ele mentiu com relação a ela ser esposa dele, aquelas autoridades para onde ele estava viajando, ele justifica que de fato Sara era sua irmã, meia-irmã, então seria filha do pai com outra mulher, tá? Então existe uma discussão aí nessa história toda. Mas de qualquer maneira, Terá teve como filhos Abraão,
Naor e Harã. Isso a gente encontra no livro Gênesis, capítulo 11, versículo 26. Harã se casou, não encontramos menção do nome da esposa de Harã, mas ele teve como filha a Milca, teve como filha a Isca e teve como filho Lote. Então, Milca, Isca e Lote são netos de Terá. Terá também teve o filho Naor, que se casou com a sobrinha Milca. Então, Naor se casa com a sobrinha, filha de Harã. Nossa, Ju, que salada, realmente, né, gente? Antigamente, a cultura era diferente da nossa. Existia toda uma cultura que, até eu deixei separadinho aqui, nessa Bíblia da edição Loyola, em que ele traz assim, que é uma cultura que reflete preocupações que se encontram, inclusive, descritas nos livros de Esdras e Neemias, quanto à proibição de matrimônios mistos. Então, qual era a ideia do povo naquela época, né? Era se casar ali, mantendo as famílias, né? Aquele núcleo familiar, mantendo aquela geração que tinha dentro de toda essa atmosfera as suas raízes religiosas, né, repousavam essas raízes de relações com Deus, né? Lembrando, não teve um dos estudos, 2 estudos atrás, que nós tratamos da aliança de Abraão com Deus, né, com o Senhor, através da circuncisão, né? Então, assim, eles precisavam manter todo esse povo de Abraão, a posteridade de Abraão, e se identificavam através da circuncisão, né? Seria o símbolo da aliança entre Abraão e o Senhor Deus, né? Então, na sequência, seguindo, né? Abraão, na ordem, então, se casa com a sobrinha Milca, que é filha de Arã. Milca teve com Abraão os filhos Uz, Bus, Quemuel, Quesed, Razo, Pildas, Dildilaf e Betuel. E o Betuel, gente, teve a filha Rebeca. Eu destaquei ali para vocês entenderem onde nós estamos, né? Abraão, por sua vez, se casa com Sara, filha de Terá ou de Harã, né? Aí fica essa discussão que a gente já colocou antes. E ele tem com Agar, olha que interessante. Abraão, como nós já trouxemos em outros estudos, a esposa Sara era estéril, não conseguia ter filhos, né? Então, quando eles veem que o tempo está passando, eles estão envelhecendo e eles não estão conseguindo ter filhos, então Sara tinha uma escrava chamada Agar e ela oferece Agar para Abraão para ter um filho com Agar. E, de fato, Abraão tem um filho com Agar, que é Ismael, né? Só que depois, cumprindo as promessas feitas a Abraão, o Senhor, então, permite que Sara engravide, e Sara engravida ali na beira dos 100 anos, né, gente? Quando ela já não teria condições, né? Abraão também estava com 100 anos, então foi papai com 100 anos, né? Essa simbologia que o Velho Testamento, no livro Gênesis, nos traz. Então, Abraão tem com Sara o filho Isaac, com Agar o primeiro filho dele, que seria Ismael, mas que ele não considera ali como secundário, por ser fora desse matrimônio que ele tem com Sara, que era a esposa dele, escolhida por ele. E depois ele tem ainda com Quetura, que é uma terceira mulher, os filhos Inrã, Joxã, Medan, Midian, Gisbaque e Sua, mais 6 filhos com essa esposa, terceira esposa, Quetura, tá? Mas quais são os personagens alvo deste nosso momento agora? Os personagens alvos são Rebeca e Isaac. Rebeca, que era neta de Naor, que é irmão do Abraão, e Isaac, que é filho do Abraão. Eu quis trazer toda essa estrutura, como se fosse uma árvore genealógica, para vocês entenderem esse momento em que Rebeca se encontra com Isaac. Porque Rebeca se casa com Isaac. E aqui esse trecho nos traz muitas reflexões, esse trecho do livro Gênesis. Vamos passar para o próximo slide, então. Vamos lá. Ok. Aqui nós estamos, então, começando o versículo 1
do livro Gênesis, no capítulo 24, gente. Quando a gente vai tratar de Gênesis no capítulo 24, nós vamos tratar especificamente do casamento de Isaac. Então, Isaac era o filho predileto de Abraão, porque era o filho que ele teve com a esposa Sara, que demorou tanto tempo para engravidar, e foi aquele filho a quem o Senhor havia dito que Abraão seria tão fértil e toda a sua descendência cobriria a posteridade da terra, né? Então, que como as estrelas do céu. Então, esse filho era o filho dileto dele, né? O filho com quem ele tinha mais proximidade, né? O filho que ele criou como se fosse um primogênito, né? Lembrando que dentro daquela cultura, daquele momento, o primogênito, o filho primogênito, ele gozava da administração do patrimônio, da maior parte do patrimônio com a morte do pai, ele ficava com o patrimônio, né, desse pai, mas ele também ficava com o ônus de manter esta família, de cuidar de toda a posteridade, de cuidar de todos os descendentes daquele patriarca que estava falecendo, né, e de quem ele herdou todo o patrimônio. Então, Abraão tinha uma preocupação que era muito comum da época, como a gente trouxe, que a gente pode encontrar isso nos livros de Esdras e Neemias, quanto à proibição de matrimônios mistos. Abraão tinha essa preocupação. Então, Abraão, já percebendo que ele estava envelhecendo, vendo que o filho Isaac estava sozinho, ainda não tinha se casado, né? O que Abraão faz? Ele chama o servo mais antigo, que cuidava de todo o patrimônio dele, ele chama esse servo para que esse servo faça um juramento para ele ali. Lembrando, gente, Abraão sai lá das terras dele, lá de Ur, e vem para outra terra. Então, ali ele era, na Canané, ele era um desconhecido, né? Aquela não era a terra dele, ali não estava a família dele, não estava todos os descendentes de Terá ali na redondeza perto dele. Então, se ele fosse casar o filho com alguém da região, ele casaria com alguém fora daquela genealogia, né? Fora daquele grupo familiar que eles queriam tanto manter. Então, Abraão chama esse servo e pede para que esse servo prometa a ele que vai ir até as terras onde vive toda a família dele, dos antecedentes dele, para encontrar ali no meio daqueles familiares uma esposa para o filho Isaac, tá? E aí eu destaquei alguns trechos aqui, né? Então eu destaquei assim, ó, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, né? Então ele estava ali em terras que não era a terra que ele era originário, onde estavam todos os seus irmãos, né, e seus familiares. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaac, né? Então, Abraão aqui, mais uma vez, trazendo a figura de Deus antes, né, de qualquer convenção humana, né? Tentando seguir ali a figura de Deus, as promessas de Deus na existência dele, cumprindo a parte dele. Veja bem, ele pede, inclusive, que seja enviado um anjo, ele diz ainda, né, que Deus enviará um anjo adiante da face desse servo, para que ele tome uma mulher de lá para o filho dele. E diz, olha, o servo ainda fala, o Abraão, é o seguinte, pode ser que a gente chegue lá e essa mulher não queira vir para cá, porque há de convir que é outro lugar, né, é outra terra. Pode ser que ela não queira sair de lá para vir casar com Isaac. Como que eu faço, então? Eu levo Isaac para lá? E Abraão diz, não, não. Ele terá que continuar aqui, continuar a promessa de Deus, de cobrir toda essa posteridade, de aqui ser a minha terra, né? Então, a mulher tem que vir a seguir ele. Mas se ela não quiser seguir, eu estou liberando você desse juramento, né? Desse compromisso, desse contrato, né? Então, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho, ou seja, que o meu filho Isaac não volte para aquelas terras, mas que ele permaneça aqui, porque aqui é a posteridade, é as terras
para as quais Deus me destinou, né? Pode passar, Hélio. Então, aí a gente continua ali, né? Capítulo 24 do livro Gênesis. Vamos para o próximo slide. A gente está falando ali, então, dessa viagem deste servo de Abraão, que tem o nome de Ezequiel, deixa eu só confirmar aqui, Eliezer, perdão, gente, de Eliezer, né? E ele sai, então, e aí quando ele está saindo, olha só que interessante, quando ele sai em viagem para buscar esta noiva para Isaac, ele pede a Deus, ele fala assim: olha, Senhor, eu vou ir a um poço. Quando eu chegar lá, eu vou ir ao poço, que é onde vão as mulheres no fim da tarde. Era tipo um ponto de encontro, né, gente? A gente costuma ir aí em alguns lugares para se encontrar hoje, né? E ali era um ponto de encontro, o poço. Quando nós falamos de poço naquela época, gente, tem que lembrar que a gente não tinha água encanada como a gente tem hoje, né? Com SAI distribuindo a água e cobrando conta. A água era um bem da vida fundamental e que tinha-se muita dificuldade, tinham que cavar poços nas cidades e de toda maneira encontrar água suficiente para alimentar e abastecer toda a cidade, toda a população. Então, aqueles poços, eles eram lugares assim, tinham momentos para se retirar água, tinham guardiões para cuidar do poço, muito interessante isso, né? As mulheres iam até os poços com baldes, com suas tigelas, para retirar água e levar para suas casas, para cozinhar, se higienizar, né? Para beber. Então, aqueles momentos que eram já pré-determinados e tinha o guardião do poço, que cuidava do poço, eram momentos onde as mulheres se encontravam e os homens encontravam as mulheres, as pessoas se encontravam. E era, detalhe, praticamente um dos poucos momentos cuja cultura social autorizava que um homem se reportasse a uma mulher em praça pública, né? Então, assim, em outros momentos, os homens não se dirigiam diretamente às mulheres, eles tinham que se dirigir aos homens das famílias daquelas mulheres. E naquele momento do poço, de retirar água do poço, eles podiam se dirigir, inclusive porque eles podiam pedir água para essas mulheres. Então, esse servo de Abraão, Eliezer, ele chega na cidade natal ali de Abraão, e no caminho ele fala com Deus assim: olha, eu vou ir direto para o poço, e quando eu chegar lá, eu quero que o senhor me dê um sinal. Se o senhor estiver realmente abençoando esse propósito de Abraão de encontrar uma esposa para o filho, eu quero pedir que o senhor me dê um sinal. Eu vou considerar como sendo a mulher destinada a Isaac, a mulher que eu disser que estou com sede e ela der água para mim, e não só a mim, como a todos os meus animais, os meus camelos, e me der hospedagem. Se esta mulher fizer tudo isso e eu conseguir encontrar nela ali alguma ascendência de Abraão, então esse será um sinal que eu vou aceitar dos céus, né, do Senhor, como sendo um sinal de que ela é a esposa prometida para Isaac, né? E qual não é a surpresa dele, né? É quando ele chega na cidade e ele encontra, então, logo que ele chega no poço, ele encontra uma mulher de uma raríssima beleza que desce até o poço, se chama Rebeca, chama a atenção dele por essa beleza, né, diferenciada, né? E então ele se dirige a esta mulher e diz para ela que ele está com fome, com sede, né? Pode passar para o próximo slide, Hélio. Ele reporta-se a ela dizendo que ele está com sede, né? E aí ela, então, atende a essa. Acho que a mulher, porém, não quiser seguir, será? Isso, olha, pode passar mais para frente, Hélio. Passa uns 2 slides para mim. Deixa eu ver, peraí. Ah, não, é que eu estava olhando errado. Volta um, pode voltar. Estava olhando errado aqui. Aí, e diz quem é a filha. Isso, aí ele dirige-se a ela. Pode voltar mais um, Hélio, só para eu ver se eu não passei um aqui, peraí. Vamos ver, junto ao poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água, e disse: ó Senhor Deus de Abraão, dá-me um bom encontro e faz a beneficência, né? Então, ele ali, ao meu senhor Abraão. Gente, ó, aqui antes de eu chegar nesse momento que ele encontra essa Rebeca, né? E que ela retorna para ele. Ponto alto para a gente refletir.
Quando nós temos um propósito na nossa existência, quantas vezes nós nos reportamos a Deus, pedindo a bênção de Deus para aquele trabalho que se inicia, pedindo sinais dos céus de que nós estamos no caminho correto. Quantas vezes nós submetemos a esses sinais, não é mesmo? Porque assim, aqui nós estamos tratando de uma poesia de camponeses ali, né? Retratando a relação criatura-criador no Velho Testamento, dentro desses patriarcas do monoteísmo, né? Mas e na nossa existência? Quanto cada um de nós tem que tomar decisões todos os dias, gente. Quanto cada um de nós precisa tomar decisões, seja ao ponto de escolher uma esposa, um marido, uma profissão, tomar uma decisão com relação a um trabalho, né, um emprego que nos surge, né, a solução de um conflito, de relacionamento com familiares, com amigos. Quantas vezes nós utilizamos, né, nós nos portamos como esse exemplo que nos traz o Velho Testamento, de buscar a Deus, buscar a vontade de Deus, o que Deus tem planejado para a nossa existência, e buscar sinais, conversar com Deus, pedindo sinais, que nós possamos interpretar que estamos no caminho correto, né? Os espíritos amigos nos trazem informação do quanto, por exemplo, quando nós abrimos um livro ao acaso, pedindo a Deus orientação, parece que cai a lição certinha, porque a espiritualidade imanta aquele livro energeticamente ali com o fluido, né? O fluido cósmico universal, de maneira que ele esteja imantado para abrir exatamente onde nós pedimos orientação. Se a gente parar para ter a delicadeza de observar na nossa existência, nós estamos constantemente recebendo respostas aos nossos questionamentos. Nós estamos constantemente recebendo amparo aos nossos pedidos de proteção, né? Mas nós precisamos buscar a Deus, como diz inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, pedir a bênção de Deus para o trabalho que se inicia e agradecer a Deus no trabalho encerrado, né? Santificar cada momento, cada vivência da nossa vida. Então, esse servo, Eliezer, ele pede a Deus, então, essa orientação, e qual não foi a surpresa dele quando ele encontra Rebeca nesse poço? Rebeca, ele pede água a Rebeca se prontifica em dar água para ele, e não só ela dá água para ele, como ela também diz, espera aí que eu vou pegar água também para os seus camelos, né? E aí, então, ele fica surpreso com tudo aquilo se desenvolvendo na frente dele, como se Deus, o Senhor, estivesse dialogando diretamente com ele, trazendo para ele: olha, tá aqui o sinal que você me pediu, não é mesmo? E aí ele pergunta: você é filha de quem? Né? Para saber se ela tinha ali alguma descendência de algum ascendente de Abraão, como Abraão pretendia encontrar uma esposa para Isaac que fosse ali da sua parentela. E ela então diz: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Então, assim, ela é filha de Milca, ela é neta do irmão de Abraão, né? Olha que interessante, sobrinha neta de Abraão. E aí ele fala: pronto, encontrei a esposa de Isaac, né? Aí disse-lhe mais ainda: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite, né? A questão da hospedagem naquela época, gente, ela era uma questão muito importante, né? As pessoas viajavam longos trajetos e não tinha graal, né, gente? Então, onde que as pessoas iam parar para se abastecer, né? Elas se abasteciam recebendo hospedagens, né? Então, os viajantes sempre recebiam hospedagens, né? E aí, então, eu destaquei esse trechinho e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor.
Olha que interessante, né, gente? Então, a bênção para o trabalho que se inicia, a orientação do alto para cumprir uma missão, né, para cumprir um encargo que a vida nos convida a cumprir, e depois agradecimento a Deus, né, agradecer, honrar, se jubilar, né, com o atendimento dos nossos pedidos pelo Pai Celestial. Pode passar, Hélio, para o próximo slide. Então, aqui ele então conversa com a família de Rebeca. Rebeca o leva até a casa dela. Ele é recebido pelo irmão de Rebeca, o que leva a entender como esse irmão assume a postura na frente da família, que o genitor já estava falecido, né? Então, o irmão primogênito assume ali a família. Ele então concede hospedagem para esse servo de Abraão. Ele concede a pernoite. Ele orienta esse servo que ele volte. Olha, aqui tem um detalhe importante que nós vamos tratar mais à frente, né? Já partindo aí para o nosso encerramento. Mas ele orienta que ele volte daí a 10 dias para que eles possam, então, preparar Rebeca para esse casamento. Ele até concorda com esse casamento, mas orienta que ele volte a 10 dias depois. E ele fala: não, olha, eu vim para levar comigo a futura esposa, a noiva de Isaac. Então, assim, eu preciso que ela me acompanhe. Pode passar para a próxima, Hélio. E então, no dia seguinte, né, quando eles estão tratando de tudo isso, né, eles conversam, ele explica para esse irmão que ele vem ali em nome de Abraão, né, ele vem ali com uma missão de casar este filho Isaac. Ele presenteia Rebeca, que era muito comum nos costumes daquela época, com joias, né, que mostram ali a prosperidade do casamento próximo que eles estão oferecendo. Pode passar para o próximo, Hélio. E aí, então, eles chamam no dia seguinte a Rebeca, o irmão chama a Rebeca. Olha que interessante, que não é muito comum isso, né? Na cultura daquela época, onde os casamentos eram arranjados, mas com Rebeca, eles chamam a Rebeca e perguntam: irás com este homem? Porque Eliezer diz: olha, eu preciso levar ela comigo agora. E ela responde: irei. Interessante como que toda aquela atmosfera de preparo, né, de Deus, de sinais do alto de que aquele seria realmente um casamento feliz, né? O quanto aquilo tudo foi o suficiente para que Rebeca tomasse a decisão irei, né? E fosse concedida a ela também a decisão deste irei. Aqui uma pausa para a gente refletir um pouquinho, né? Muitas vezes nós entramos nos nossos relacionamentos, né, nos nossos casamentos, nós entramos com toda essa decisão, né? Quando a gente tem lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, estudos sobre não separar o que Deus juntou, e Kardec, o Espírito da Verdade, fala que é impossível separar o que Deus juntou, ou seja, um matrimônio constituído pelo amor, né? Um matrimônio nessas bases sólidas da verdade, do compromisso, da fidelidade, da honradez. Quando eles dizem isso, eles nos chamam a atenção de que muitos dos nossos relacionamentos se constituem à base de outros interesses, né? Que muitas vezes nós nem nos damos conta. Interesses como não estarmos sozinhos, como atender às exigências de uma sociedade, como interesses como ter um padrão econômico melhor, que às vezes aquele relacionamento, aquele casamento pode proporcionar, né? Então, assim, vários outros interesses, né? E que muitas vezes nos colocam até em momento de titubear diante das nossas decisões, né? O quanto é importante a gente perceber que as decisões que nós pautamos a partir do nosso relacionamento com Deus, como criaturas conscientes de uma experiência física, né, de espíritos em experiência física, são relacionamentos nos quais nós tomamos uma decisão mais firmes, mais seguros, né? Pode voltar para o slide, Hélio. Aí, ali, olha que interessante. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram, né? Subiram para ir em viagem até o encontro de Isaac. Gente, quando elas subiram nesses camelos para ir
de encontro a Isaac. Pode passar para o próximo slide, Hélio, é o nosso último slide desse momento. Vejam que interessante, eu trouxe aqui um mapinha para vocês entenderem, tá? Ela sai dali de baixo, ali tá, onde está escrito Sinai, ali embaixo, lá no finzinho, lá embaixinho. Tem ali no meio está escrito Síria, deserto da Arábia, embaixo no canto esquerdo tá vendo Sinai ali? Ur é aquela região. Ela sobe em viagem com algumas servas, os camelos, Ezequiel, lá para cima, onde está escrito ali Mesopotâmia, lá em cima, naquela região, é que é a Cananeia, onde estava o prometido, o matrimônio dela, né? Vamos pensar, gente, eu fiz uma pesquisa, a distância ali vocês vão ficar horrorizados. Detalhe, não foram de Corolla, não foram de Honda Civic, eles não foram com carro em ar-condicionado e nem pararam no Graal. Eles estavam viajando de camelo. E sabe qual a distância? 1.900 quilômetros. Então, imagine atravessar o deserto, 1.900 quilômetros, para ir encontrar o seu futuro esposo, né? Imagine tudo que passava na cabecinha de Rebeca. Quanta fé, quanta relação de confiança com esse Criador, com esse Senhor, que trouxe sinais de que ali era um compromisso dela como esposa, como mulher. O irmão dela, ao se despedir, fala: olha, que você tenha uma prosperidade de filhos, que vocês tenham muitos filhos a cobrir toda aquela região com a geração de vocês, né? E então, quando ela chega lá e encontra Isaac, ela de longe vê Isaac e sente dentro dela que aquele era o prometido. E ele vê ela de longe e também sente a mesma coisa, né? E aí imaginem o que Isaac sentiu em todos esses tempos, né? Esse tempo de viagem. Quanto tempo levou viajar 1.900 quilômetros de camelo, né? E aí, em todo esse tempo em que ele esperou, primeiro Eliezer ir, chegar, encontrar a noiva e voltar desses 1.900 quilômetros com todos os camelos, as servas em cima desses camelos, quanto tempo isso levou, quanta expectativa de Isaac, ali confiante de que seria muito feliz dentro de um matrimônio, né? Muito feliz com aquela esposa. E aí, esse último momento desse capítulo 24, ele fala: e Isaac trouxe essa esposa para sua tenda, né? E tomou Rebeca por sua mulher, amou-a, e aí ele foi consolado dessa morte, dessa forma, depois da morte de sua mãe Sara, né? Então, ali contando essa história de amor que os dois, então, se entregaram ao amor, se apaixonaram, se conheceram, né? É óbvio, né, gente? Tem toda uma simbologia, né? Mas olha que nem a Luciana está trazendo, né? 1.900 quilômetros, né? Para depois casar. Então, assim, enquanto toda essa atmosfera de expectativa, essa atmosfera de esperar por alguém, de dedicar-se a alguém, né? Viajar 1.900 quilômetros, quantas coisas eles não suportaram uns dos outros, um do outro depois, né? Quantas diferenças de opiniões, quantas coisas eles não tiveram que suportar um ao outro para que esse matrimônio se mantivesse. E assim o fizeram, né? A disposição de estarem juntos, de enfrentarem todas essas dificuldades. Este é o casamento unido por Deus, do qual o homem não pode, né? O qual o homem não tem poder de separar, né? Então, aqui, lógico que tem toda uma simbologia poética envolvendo a cultura da época, né? Mas nos traz muito essa reflexão. O quanto eu também me preparo para estar com alguém, o quanto eu me preparo para estar nos meus compromissos, o quanto eu me preparo para estar desenvolvendo as minhas missões, né? O quanto eu busco conhecer a vontade de Deus na minha existência para desenvolver essas missões. E o quanto eu me dedico a elas, porque daí encontro força em mim pela certeza de que estou no caminho correto, no caminho para o qual me foi destinada a evolução, né? Através do qual me foi destinada a evolução.
Então, gente, essa é a história do casamento de Isaac com Rebeca. Essa é a história daí desse segundo patriarca, é o começo da história do segundo patriarca, filho de Abraão, né? E patriarca aí dos três patriarcas, né? Do monoteísmo hebraico. Era isso que eu queria trazer para hoje, para as nossas reflexões. São esses alguns ascendentes de Jesus que estão ali descritos na genealogia, e espero ter trazido, acrescentado algum entendimento para todos aí. Para mim, eu confesso para vocês aí, compartilho que está sendo uma alegria desenvolver esse estudo, eu estou muito feliz, porque agora eu estou conseguindo entender uma série de nomes, histórias e tempos que eu não conseguia entender antes, e muitas coisas estão fazendo sentido. Então, vamos para o nosso encerramento, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, Luciana, José, Maria, Cássio, Ana Maria, né? Jurema, por vocês estarem conosco. Vamos para a nossa prece de encerramento e dando aí graças a Deus por essa oportunidade. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, de olhar para todo este universo onírico da relação da criatura contigo, dos nossos antepassados, das gerações anteriores e todas as suas experiências e ensaios de relação contigo, meu Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que nos ajuda a compreender melhor as colocações de Jesus, os passos de Jesus, e também nos aproxima dele através deste universo que estamos descortinando. Querido Pai, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade. Agradecemos a Jesus pelo cuidado há mais de 5 bilhões de anos a todos nós. Agradecemos aos bons espíritos que cumprem uma missão outorgada por Jesus junto a cada um de nós, de preparar o nosso mundo íntimo e nosso campo mental para estes momentos de relacionamento. E pedimos a Deus, nosso Pai, pedimos a Ti, meu Pai, a Tua bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje com a alegria nos nossos corações, que pedimos que repouse e permaneça por todos os nossos dias até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada. Obrigado por estarem comigo. Um beijo imenso no coração de todos vocês e que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz de Jesus. Até logo.